Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, verso de número 27. Aleluia. Depois, irmão, nós vamos pular para o capítulo 23 e o verso 26. Nós vamos ler 2 versículos apenas. Esse de 14 e 27 e depois 23 e 26. Amém? Aleluia. Assim está escrito: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. De novo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Glória a Deus, olha o requisito. Agora pulamos lá, capítulo 23, verso 26. 23 e 26 também de Lucas. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Até aqui, pode tomar o teu assento nessa noite. Amados irmãos, essa noite eu quero trazer uma meditação da palavra do Senhor com o tema, aquele amarelinho ali ficou ruim para Dedéu. O Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo te ajuda. Parte 2, né? Já que eu preguei a parte 1 no culto anterior. Que nem Rambo. Rambo 1, Rambo 2. Aqui o Espírito Santo te ajuda. 2. Aleluia. Eu gostava dos filmes do Rambo, irmãos. Verdade. Tinha cara de pau de quando o guri ainda usava uma faixinha na cabeça. Eu andei a brincar com os guris. Uma vez um vizinho meu cortou o peito pulando uma cerca da casa dele. Daí ele assim, tomara que deu uma cicatriz, ficou meio atravessada assim no peito. Ele tava sem camiseta. Tomara que deu uma cicatriz. Eu disse, mas tu quer por quê? O Rambo tem umas quantas, fica tri. Eu digo, meu Deus do céu. Vai ser fã do Rambo assim. Aquele ali tava pedindo para que ficasse uma cicatriz. Meu Deus. Amados, no primeiro versículo que nós lemos aqui, nós vemos que há um requisito básico para nós sermos discípulos de Jesus. Aquele que não vier após mim e não carregar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Jesus liberou essa palavra, então é uma condição. Eu quero que você entenda que no prisma daquele século, quando Jesus falou isso, Jesus ainda não tinha ido para a cruz. A cruz era escândalo para os judeus. A Torá, inclusive, o que a Torá dizia? A Torá dizia, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Era uma maldição para um judeu. Um dos motivos pelos quais os romanos utilizavam a cruz como objeto de martírio e morte. Justamente porque aquilo era uma maldição para o povo judeu. Para colocar medo e respeito nos demais.
E quando Jesus falou isso, ele ainda não tinha sido crucificado, ele ainda não tinha carregado a cruz. E o interessante é que Jesus não falou apenas nessa oportunidade de cruz. Por muitas e muitas vezes, eu coloquei a palavra cruz hoje, pesquisei nos evangelhos, aleluia, e você vai ver em todos os evangelhos Jesus falando algumas vezes sobre carregar a sua cruz. Teve uma oportunidade que Jesus estava com uma grande multidão atrás dele, ele olhou aquele povo e ele perguntou: quem quer me seguir? E a galera levantou assim, tinha gente para todo lado, o pessoal estava empolgado. Uau, eu vou seguir Jesus, uau. E ele olhou para aquela turma e disse: pois bem, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E uma multidão abandonou, porque não entendeu o que Jesus estava falando. Jesus estava declarando que a caminhada cristã, que a nossa vida cristã é uma vida em que nós temos a obrigação, não é opcional. A cruz não é opcional, a cruz é obrigação, é item necessário. Sabe aquele item de série? É aquilo que sai em todos os modelos da marca. Pois então, você não vai encontrar no céu ninguém que chegou lá sem carregar a sua cruz. Crente sem cruz é gospel. É por isso que tu vê mulheres crentes posando nuas. Mas como pode? Crente que não conhece a cruz. É só gospel. É por isso que tu vê alguns crentes por aí, não, Jesus era um cara inclusivo, Jesus era um cara demais, assim, não tem problema, até fumar uma maconha, Jesus é trimassa, uau, ele nos entende. São cristãos que não carregam a cruz, então é gospel. Por isso que eu não gosto muito de me enquadrar no gospel. Eu prefiro me enquadrar no cristão. E até podiam nos chamar de crustão. Por certo, nós tínhamos que nos chamar de cristão. É cristão, sim, é aquele que carrega a cruz. Até no nome. Aleluia. Carregar a nossa cruz. O objeto que vai nos levar à morte. Mas também é o objeto que vai nos levar à vida. Sem cruz não vamos a lugar nenhum. Jesus disse que aquele que não quiser carregar a sua cruz não é digno dele. Aquele que não estiver disposto a perder pai, a perder mãe, a perder irmã, a perder família, a perder emprego, por amor de mim, não é digno de mim. Então Jesus é tão extraordinário que eu tenho que estar disposto a perder tudo menos ele. É tudo menos ele que eu posso perder. Porque se eu perder ele, na realidade eu já perdi tudo. E é por isso que nós vemos crentes muitas vezes dentro de igrejas riquíssimas indo à bancarrota. Porque perderam o principal. Perderam o que não poderiam perder. Perderam Jesus no caminho. E abandonaram a cruz na caminhada. E não é que este processo de carregar a cruz, os discípulos não sabiam que Jesus iria carregar uma cruz. Jesus disse que ele seria morto e ao terceiro dia ressuscitado, mas Jesus não disse como ele seria morto. E ali, quando Jesus está condenado à cruz, pouco antes dele carregar a cruz dele, literalmente, eles o açoitam, esbofeteiam. Ele fica extremamente machucado, dolorido, hematomas, hemorragias, cãibras, dores excruciantes, dores tão fortes que comprimiam o pulmão dele.
Ele teve problemas para respirar. Começou a ter uma fraqueza, pois a hemorragia era muito grande. E logo na sequência, colocam uma coroa de espinho e dizem: carrega esta cruz. Ele pega aquela cruz e começa a andar pela via dolorosa. Ele começa literalmente a carregar a cruz. E eu imagino que quando eles começaram a ver Jesus carregando a cruz, muitos dos discípulos de longe, é claro, pensaram: olha aí, o que ele estava dizendo sobre carregar a cruz. Talvez eu pensei que era figurado, mas não, ele está falando carregar a cruz no literal. E Jesus é humilhado, é cuspido. A mesma multidão que uma semana antes estava lançando louros ao chão, ramos, para que ele pudesse passar por cima montado no jumento e gritando para ele: hosanas nas alturas ao rei que vem, aleluia, hosanas às alturas, Jesus, rei dos judeus. A mesma multidão há poucas horas atrás tinha gritado: crucifica-o, crucifica-o, dá-nos Barrabás. Esse era o estado do meu e do teu Jesus, carregando aquela cruz. E o pior, aquela cruz não tinha o tamanho dele. As cruzes eram feitas sob medida. Barrabás era um homem bem maior do que Jesus. Então a cruz que ele carregou não era dele. A cruz que ele carregou era minha. A cruz que ele carregou era tua. A coroa de espinhos que fizeram ele usar não era para ele, era para você e para mim. Os cravos eram dele, não eram meus. Jesus sofreu aquelas agruras por nos amar. Sabe por que Jesus foi para a cruz? Porque ele amou demais. E o amor, ele passa a ser incompreendido, porque quando tu ama alguém sem esperar nada em troca, a pessoa normalmente não entende, ela acha que você está maquinando alguma coisa. Então todos eles achavam que Jesus queria tomar o trono, queria alguma coisa. Dema viasura manda lavas. Aqueles cravos eram para mim. Aquela cruz tinha o meu tamanho. Mas Jesus carregou por nos amar. O peso do nosso pecado estava sobre ele. E Isaías escreveu sobre isso e ainda disse: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquilo era para mim. Aquilo era para você. Por nos amar, ele assumiu aquele lugar. Ei, xarabadaia sua labanai. Ei, adecaia sura mandalaba. Oh, aleluia. Mas houve um tempo, um momento no caminho, em que ele estava tão fraco. As suas forças tinham ido embora. O meu e o teu Jesus, por nos amar, ele caiu ao chão. E mesmo ele com toda a sua força interior, ele querendo levantar aquela cruz, eu imagino ele tentando pegar aquela cruz, a cruz escapando, as forças foram embora, se acabaram, e os soldados viram que não adiantava chicoteá-lo, ele não conseguiria carregar, então eles olham para o meio da multidão e escolhem um homem. O texto diz que eles forçaram aquele homem, Simão o Cirineu.
um homem do norte da África, um estrangeiro. Mais escurinho que os outros, mas grande. E aquele homem vem e pega aquela cruz e coloca sobre o seu ombro e faz a força necessária para levantar aquele objeto de dor. E então Jesus, conseguindo se levantar, começa a ir cambaleando pelo caminho. E o texto diz que Simão, o sirineu, seguia Jesus. Mel Gibson fez uma cena linda. Simão, o sirineu, num braço ele abraça a cruz, no outro ele abraça Jesus. Mas não é o que o texto diz. Tem coisas que são muito lindas, irmãos, mas para o cinema. Aleluia. O texto diz que Jesus se levanta e vai. Aleluia. E aquele homem pega aquela cruz e vai seguindo Jesus. Eu não sei, irmãos, se Simão o sirineu levou até o Gólgota, ou então levou por um determinado tempo até que Jesus conseguisse recompor um pouquinho as forças. A Bíblia não diz isso. E o que a Bíblia não diz eu não posso afirmar. Mas o que eu sei é que por um momento ou até lá o final, aleluia, o Simão, o sirineu, ele carregou aquela cruz nos seus ombros. E ele era estrangeiro. Se a nossa vida cristã é carregar a nossa cruz, e se nós não carregarmos, nós não servimos para ser discípulos dele. Por vezes nós caímos. Carregando a nossa cruz, nós não suportamos. Quantas vezes nós não suportamos a dor? Quantas vezes nós não suportamos a afronta? Quantas vezes nós não suportamos a traição? A miséria, a mentira, a fofoca, a calúnia? Quantas vezes? E nós caímos e entenda, pastor, cair é pecado. Não, irmão. Nós vamos cair por muitas vezes, entenda, meu amado irmão. Pecado não é você cair com a tua cruz, com toda a intenção de se levantar, porque Jesus caiu com a cruz dele e não pecou. E por um momento quem carregou a cruz de Jesus não foi ele. Foi um estrangeiro chamado Espírito Santo de Deus. Sim, Simão o sirineu estava lá porque o Espírito Santo o enviou para aquele lugar. E é exatamente isso que acontece na nossa vida cristã. Muitas vezes nós caímos com a nossa cruz, não temos forças para levantar. E então, vem o Espírito Santo e diz, filho, calma. Deixa que por um momento eu carrego para ti. Vem o Espírito Santo e faz toda a força. Deixa que eu te levo mais adiante até tu recuperar tuas forças. Sabe aquele momento que você olha para dentro de você mesmo e você diz, eu não entendo como eu ainda estou de pé. Saiba, você só está de pé porque tem alguém carregando a tua cruz. É o Espírito Santo que nos ajuda. É o Espírito Santo que te ajuda. E entenda, a cruz não é dele, a cruz é sua. Só que ele quer que você continue na caminhada. Nós não podemos parar na caminhada. Já tivemos aqui inúmeras mensagens sobre a caminhada. Nós não podemos parar na caminhada. E é por isso que você tem que andar mesmo não conseguindo carregar a tua cruz como devia. É por isso que você não deve parar mesmo quando a mentira veio sobre você e te arrebentou no meio. É por isso que você não pode parar de profetizar, porque alguém olhou para você e deu uma risadinha dizendo como tu faz fiasco na igreja, e isso te arrebentou por dentro. Aleluia. E até hoje o Senhor te manda palavras proféticas e você tem vergonha de entregar. Entenda, Jesus também caiu, mas
vem a pessoa do Espírito Santo junto à cruz e diz: vamos que eu te ajudo. É o Espírito Santo que te ajuda. Quando você não consegue, é Ele. Quando você não consegue, é Ele. Eu quero citar apenas duas coisas. Que muitas vezes te fazem cair com a cruz. Apenas duas, são inúmeras. Eu vou falar de duas aqui, até porque o nosso tempo já está indo embora. A primeira coisa que estava lá, presente naquela cena com Jesus Cristo, foram as suas feridas. Jesus estava machucado, Jesus estava ferido, Jesus estava sangrando. E o problema de Jesus é que ele não estava apenas arrebentado no físico, ele também estava arrebentado emocionalmente. Há poucas horas atrás, sim, horas, um dos discípulos disse: não, Senhor, se o Senhor for para a morte, eu vou para a morte com o Senhor. Jesus olha para ele: não, Pedro, ainda antes que o galo cante, tu vai me negar por 3 vezes. Tu que é o machão aí da turma, o galo velho aí da turma, vai me deixar na mão. Um dos discípulos vendeu ele por 30 peças de prata. Um dinheiro tão amaldiçoado que nem os judeus quiseram de volta. Que quando Judas entregou o dinheiro de volta, eles disseram: não, esse dinheiro aí é melhor a gente nem pegar ele, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos comprar uma terra para enterrar os estrangeiros. Para judeu não serve, tá entendendo? Aquele dinheiro era tão amaldiçoado que eles usaram para fazer um cemitério para pessoas que não eram da terra. Porque eles tinham medo de tocar naquele dinheiro. Então, meus amados irmãos, muitas vezes o que nos faz parar com a nossa cruz, o que nos faz cair, e eu te digo que cair não é pecado. O problema, sabe o que é pecado? Você cair com a tua cruz, você olhar e dizer: não vale a pena, e daí você deixa a cruz no meio do caminho e vai seguir a tua vida. Isto sim é pecado. Jesus não pecou porque ele caiu e ele olhava para aquela cruz e dizia: eu não tenho forças. Eu imagino Jesus tentando, aleluia, levantar aquela cruz uma vez, não conseguiu. Tenta uma segunda vez, resbalam, ele não tem mais força nos braços. As suas feridas contribuíram, feridas emocionais, feridas na alma. E vocês sabem que tem muita gente parando no meio da caminhada e pensando em desistir por causa das feridas. Não interessa o que fizeram para você. Vem o Espírito Santo que diz: deixa que eu carrego essa. A gente só não desiste porque parece que de um momento para outro, eu recobrei minhas forças. Não é você que ficou forte, é o Espírito Santo que está fazendo força. É Ele. Eu fui renovado. Não, às vezes não é que você foi renovado, é o Espírito Santo que diz: deixa que eu te empurro. Vamos que vamos, vamos que vamos. Você não está conseguindo, vem comigo. Feridas na tua alma, feridas no teu corpo. Palavras que liberaram sobre você e que te neutralizaram em áreas. Palavras que te arrebentaram por dentro. E que talvez você tenha dito até para Jesus: Senhor, se isso não melhorar, eu não quero mais saber de ser crente. Esse negócio de ser crente é muito difícil. Irmãos, ser cristão nada mais é do que carregar a sua cruz.
Há muitas igrejas aí dizendo que é uma barbada, que é mamão com açúcar, que tu nasceu para ser cabeça e não ser cauda. Irmão, isso é confusão. Aleluia. E teve momentos que Jesus disse, aleluia, e liberou uma palavra sobre os judeus. Vocês vão ser cabeça e não vão ser cauda. E hoje você pode procurar um judeu se ele é cauda. Não, tem uma palavra liberada sobre os judeus. Ele não estava falando de nós. Muitos de nós aqui vão ter que ser uma cauda, mas uma cauda ungida, irmão. Que tu seja a cauda mais cheia do Espírito Santo. Aleluia. Eu não posso dizer para você aqui, não, aceitou Jesus, está na seriedade, tu vai ser o maior milionário da cidade. Não vai, irmão. Eu não posso mentir para você. E normalmente quem libera essa palavra diz, mas tem que ter a oferta do sacrifício. Queima tudo, ataca a roça. Dá para mim que tu vai viver um negócio estranho. Não funciona assim, irmão. Caminhada cristã é assim, é uma cruz. E eu tenho que estar em plena convicção de que eu terei lutas, eu terei guerras, que o inimigo irá se levantar, aleluia, que vai ter momentos em que eu vou estar fortão carregando a cruz e dizendo, uau, vai dar certo, eu vou viver o extraordinário, Deus vai fazer, só que vai ter dias que você não vai acordar tão forte assim, e que a cruz vai parecer que tem uma tonelada, e você vai dizer, Senhor, por que o ministério pesa tanto? Por que a promessa pesa tanto? Entenda, meu amado irmão, são as feridas que te fazem, aleluia, pensar em parar. E eu tenho que partir para o próximo aqui para nós encerrar e fazer a oração. Poderia ficar aqui. Aleluia. Em segundo lugar, para nós orarmos, o abandono. Sim, naquele momento, que quando Jesus caiu, ele deve ter dado uma olhadinha e viu que não tinha ninguém. Quantas vezes você se sentiu só lutando uma guerra? Quantas vezes você sentiu que era só você e isso te desanimou? Parece que eu estou lutando contra o vento. Parece que eu não vou a lugar nenhum. Ninguém me entende, eu prego, as pessoas não entendem o que eu prego. Eu falo de Jesus, as pessoas não entendem o que eu quis dizer. Aleluia, eu canto, ninguém gosta. Aleluia. A solidão muitas vezes pode fazer você pensar em parar e largar a cruz da caminhada. Jesus se sentiu só. Jesus já estava se sentindo só na noite anterior. Ele chama os discípulos, vamos orar comigo, eu estou arrebentado, vamos orar comigo. Daí, vocês ficam orando aqui, porque eu preciso de um particular com Jesus, com o Pai. E ele vai mais à frente. E ele pensa, não, eu vou voltar lá, agora os discípulos vão estar, no mistério, vão estar, dando aviãozinho, vai ser um negócio espetacular, eu estou meio triste, mas eu vou me alegrar quando chega lá, está a cambada dormindo. Jesus já estava se sentindo só. Daí ele diz, até quando vocês vão estar comigo? Meu Deus do céu. Vocês não podem orar comigo nem uma hora. Não estou pedindo o dia inteiro, é uma hora. Jesus já diz, vou dar uma segunda oportunidade, eu vou lá e já volto. Vai, quando ele pensa, não, agora é impossível estar dormindo, né? Chegou lá, o pessoal estava, continuação do sonho da primeira dormida. Jesus já estava se sentindo só. E naquela cruz, Ele entregou o seu Espírito. Mas sabe por que o abandono, a solidão não parou Jesus? Porque o Espírito Santo disse, filho, eis que eu estou contigo. Eis que eu estou contigo. Eis que eu estou contigo. E Ele lembrou, eu e o Pai somos um. 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 Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim,
vem ao Pai. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Aleluia. Quem carregou aquela cruz por muito no caminho foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E muitas vezes acontece com a gente. Aleluia. Por que que mesmo quando você se sentiu só, você não abandonou a caminhada? Não é porque você recobrou as forças, mas é porque o Espírito Santo disse: eu te ajudo. Vamos colocar de pé. E o interessante, Simão Cirineu era estrangeiro. E adivinha quem nos ajuda aqui na terra? É um estrangeiro. Ele vem do céu. O Consolador, que foi enviado do céu para carregar a nossa cruz quando a gente não tem forças para carregar. Quando a gente se sente sozinho, quando a gente se sente abandonado, quando a gente se sente arrebentado. Sim. Aleluia. Vamos orar. Oh, aleluia. Eu não sei se essa palavra falou contigo. Aleluia, sai do teu lugar. Eu vou orar em menos de 1 minuto, irmãos. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Aleluia, essa palavra falou contigo. Você se sentiu só, você se sentiu ferido, machucado. Aleluia, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Oh, aleluia. E Ele quer recobrar, aleluia, as tuas forças. Ele quer recobrar as tuas forças. Oh, aleluia, Ele quer sarar as tuas feridas. Aleluia, Ele quer sarar a tua dor para que você consiga carregar essa cruz mais uma milha, andar mais um pouquinho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos aonde você estiver. Aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai, na beleza da tua santidade, nós queremos, aleluia, nessa oportunidade orar pelos teus filhos. Oh, Pai querido, o Senhor é o Espírito Santo que consola, o Espírito Santo que cura, o Espírito Santo que muda vidas, que molda, aleluia, situações. Oh, amado de Israel, começa agora, Pai querido, a movimentar na vida dos teus filhos, Pai querido. Repreendemos, Senhor, aleluia, na vida deles todo o mal, tudo que possa estar prendendo eles, tudo que possa estar querendo fazer com que eles fiquem prostrados na beira do caminho, pensando em abandonar a cruz. Oh, Pai querido, começa a dar forças, começa a renovar agora, Pai querido, cansado, começa a renovar, Pai querido, as forças daquele que anda combalido. Oh, Espírito Santo, rei, ai, dereva, caia, su, começa a curar corações, vidas, aleluia, famílias, situações, renova. Ah, meu Deus, nós oramos, nós profetizamos nessa noite um novo tempo, um tempo de milagre, um tempo de cura, um tempo de restauração espiritual. Começa a encher os vasos, Pai, aleluia, e mostrar que o Senhor está ajudando eles a carregar a cruz. Oh, Pai querido, dê forças para que eles não venham a desistir. Dê forças para que eles não venham a desistir. Nós oramos, nós profetizamos, aleluia, entregamos essas vidas, essas casas agora na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia.